Josué capítulo 18, tá, amados? Quero trazer uma palavra bem breve para nós orarmos na sequência, amém? Josué, tá? Josué 18. Josué capítulo 18, versículo 3, tá bom? Olha só, amados. Obrigado, Júnior. Queridos, Deus já está operando desde o início desse culto, até antes, né? Te preparou para você estar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Josué capítulo 18, versículo 3. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Sente-se, por favor, amados. Para nós tomarmos posse de uma terra, é preciso sair da onde nós estamos e ir até lá. Foi assim que Abraão deixou a sua terra idólatra para possuir uma terra que estava distante. A vida cristã é um E à medida que saímos da onde o homem está desde Adão, para essa vida abundante, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. À medida que vamos avançando, a nossa fé vai aumentando e vai aparecendo os frutos, mesmo no meio de provas. Porque uma coisa maravilhosa é essa: quando o homem caiu em Adão, ele passou a viver por vista, ficar impressionado pelo que ele está passando, sentindo. À medida que eu entro na dimensão do Espírito, eu começo a ver quem eu sou em Cristo. E quando eu descubro quem eu sou em Cristo, a unção de Deus na nossa voz pode recriar, refazer aquilo que foi destruído na queda. O homem desde a queda não medita em quem ele é em Cristo, quem Cristo é nele, mas ele medita o que ele está passando, os gigantes, as lutas, as dificuldades. Ele está preso ao seu desempenho, às suas dificuldades. Mas à medida que eu saio dessa dimensão voluntariamente e vou avançando nessa jornada proposta, meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais vão sendo abertos. E aí eu tenho fé. E quando nós temos essa fé perfeita que Deus nos deu, quem crê que a fé que Deus nos deu, todo dom perfeito, Deus nos dá uma fé perfeita. Ela é aperfeiçoada, ela é ativada pelo querer e manifesta pelo fazer, ela se torna uma fé frutífera. É preciso compreender aonde é que a queda nos colocou e decidir sair pela graça. E cada passo que você dá para frente, irmão, teus olhos e ouvidos espirituais vão sendo abertos. Porque lá onde Adão e Eva estavam, seus olhos espirituais foram fechados, porque ela olhou para o pecado e ela desejou, os seus olhos foram fechados, seus sentidos foram fechados. Ali entrou fortalezas do engano para ver conforme a queda. Não posso, não consigo, tenho medo de Deus e me sinto fraco e limitado. Portanto, a percepção está totalmente detonada. E quando eu saio da esfera da carne para a dimensão do Espírito e começo a tomar posse dessa nova vida, eu começo realmente a viver aquilo que Adão e Eva perderam: comunhão com Deus e domínio. Amém, amados? A restauração. Há uma jornada proposta. Ninguém pode ter uma jornada sem dar passos, sem sair Há muitos irmãos do gospel
Mas eles nunca saíram da onde eles estavam, receberam o Senhor Jesus, trancaram num quartinho escuro e continuaram andando na carne. As mesmas escolhas, mesmos pensamentos, mesmas palavras. Continuam ali em Sodoma, esperando que o sal não caia sobre eles. E orando para que Deus abençoe a cidade de Sodoma. Deus não tem nada para nós na carne, Deus tem no Espírito. Vemos em 1 Tessalonicenses 1,9 que diz, Paulo escrevendo diz, olha, vocês dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo. Converter-se é dar uma volta de 180 graus. O homem desde a queda está de costas para Deus e completamente entregue aos ídolos das mais variadas formas. Um dos ídolos é a preocupação, a ansiedade, o medo, a comparação um com o outro, a inveja, a melancolia, a depressão. Tudo isso é idolatria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso nos pertence, amém, irmãos? Portanto, lá aonde Deus nos pega, é o ponto de partida. É preciso compreender para onde Deus quer nos levar e cooperar no processo, porque a graça nos ajuda, mas a graça não faz por nós. Se eu disser para alguém assim, me ajuda a carregar o piano, e ficar sentado, eu não estou querendo que você ajude, estou querendo que você leve sozinho, aí não é. O Espírito Santo não vai carregar o piano, ele nos ajuda, ele pega numa ponta, você pega na outra. Nos ajuda, significa que algo nós fazemos pela graça, é uma parte que nós participamos. Ele coloca o querer efetuar e nós tomamos atitude ungidas em cima disso, inspirado por ele, ajudado por ele. Quando diz que dos ídolos nos convertesse Deus vivo, significa que à medida que os ídolos vão saindo, nossos olhos vão sendo abertos. Em Isaías 59 diz, no versículo 1 e 2, que estando nós sujos, Deus está lá, mas nós não podemos vê-lo. Ele está com as suas mãos estendidas, mas nós não vemos. Isso bate com o estudo que tivemos segunda-feira na casa do Senhor Humberto, que diz em 1 João 2,15, que se eu amar o mundanismo, o amor de Deus não será revelado a mim. Eu vou à igreja, não percebo a Deus. Eu leio a Bíblia, eu não percebo a Deus. Eu oro, não percebo a Deus. Porque a idolatria, ela é como o veneno da serpente, que entra na corrente sanguínea e gera alucinações. Você começa a ver conforme o veneno. Aquilo não está acontecendo, mas você está vendo. E o que realmente está acontecendo, você está fora do ar, você não está vendo. Lá na cruz, Jesus nos deu uma vida boa, perfeita e agradável. Não usufruímos porque estamos na dimensão da loucura, da idolatria. A idolatria é o presente que o inimigo dá para nos manter cegos, escravos. Não percebemos o Senhor, a fé não é ativada. Não percebemos, olha o preço alto que nós pagamos por não sair da cidade da idolatria para a cidade do se entregar cada vez mais a Deus de coração. Porque um coração cheio de ídolos não tem espaço para Deus. Ele precisa ser esvaziado dos ídolos para que Deus possa enchê-lo de glória. O homem está numa frequência do engano. Diz 2 Coríntios capítulo 10 que o inimigo colocou fortalezas que geram imaginações. Mas quando a mente é renovada e nós começamos a compreender o que tem que sair da nossa vida e começamos a dar passos, decisões para longe disto, nossos olhos começam a ser abertos, Deus começa a se revelar. Portanto, a conversão é para. E isto requer passos, atitudes de fé. Quem crê que Deus te dá unção não só para entender essa mensagem, mas para praticar? Quando temos fé para entender, aceitar e praticar, somos livres de Satanás. Porque há muitos que ouvem a mensagem e não entendem, vêm as aves do céu e levam.
O que o pastor falou? Não sei. Ou eu estava distraído, estava muito preocupado com alguma coisa, ou eu tenho algum problema muito sério na minha mente, que eu não sei qual é a proposta que Deus quer. O que Deus quer fazer na minha vida. Deus tem uma proposta para esse culto. E nós podemos dar uma resposta. E se a resposta não for sim, ficar em silêncio já é não. Porque Deus não vai fazer. E aí o que nós vemos? Que Deus tem obras profundas para fazer em nosso coração, para nos retirar da frequência que Adão está. Não adianta eu ter fé para ser abençoado. O meu coração precisa sair da esfera em que Adão está. Porque mesmo que eu faça o que Deus mande, eu vou fazer com tristeza, por medo, para não ir para o inferno, porque eu quero a bênção. Mas se eu entender a mensagem e querer praticá-la, Deus vai mudar o meu querer e eu vou ter alegria em sair da idolatria. Porque, irmãos, entender a mensagem e querer o que a mensagem está falando, a Bíblia diz que é raro isso aí, de 4 solos, 1. Espero que você seja terra boa e sábio, que esteja entendendo essa mensagem, esse chamado, e dizer ao Senhor, me ajude a eu querer isto, e me ajude a eu praticar isto. E irmãos, você está feito. Se você entender, querer e atender o chamado, e sair da onde, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos foram encerrados debaixo da desobediência, para Deus usar de toda misericórdia. Portanto, nossos pensamentos, sentimentos e desejos estão todos fora do lugar. A nossa alma precisa de restauração. Porque no Espírito já somos perfeitos, já estamos assentados em Cristo Jesus. E essa questão é a perspectiva. Irmãos, a perspectiva. Quando eu entro na dimensão do Espírito, eu sei que eu posso. Ninguém precisa me dizer que eu posso. Porque eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tenho a revelação de que Deus está comigo. Eu vejo Deus comigo. Eu vou lá e ouço os irmãos falando, apenas testifica. Porque ninguém precisava dizer para Davi que Deus era com ele. Ele dizia, eu sei, Deus me livrou do urso, eu tenho experiência com ele, Deus me livrou do leão. Eu percebo a presença dele aqui comigo. Eu vou para cima desse leão, eu vou para cima desse urso, Deus me deu vitória. Agora eu vou para cima desse gigante, vai ser a mesma coisa. Quando você honra a Deus se entregando a Ele de verdade, teus olhos, ouvidos começam a ser abertos. E você sabe, por revelação, de que os demônios devem obediência a você. De que você vai prevalecer em tudo o que você fizer, será bem-aventurado. Essa convicção, essa certeza é tudo que o diabo mais teme. Por isso ele nos dá presentes, né? Chega lá para o índio lá e fala assim, você quer um espelho? Me dá ouro. Aí ele dava ouro, o cara dava um espelhinho para ele. O diabo é astuto. Ele quer nos manter na frequência da carne, que é a frequência da cegueira, da limitação, da escravidão. Porque se entrarmos na dimensão do Espírito, que é a dimensão da revelação, oraremos com fé. Quem está na esfera da carne ora preocupado, ora magoado. Deus te ouviu? Espero que sim, tomara. Ele ora a partir da ótica do medo. Ele ora a partir da ótica do problema. Eu estou orando e vendo o meu problema. Ó, é grande, meu problema é imenso, é tremendo. Mas quando eu me entrego ao Senhor, Ele me limpa e me lava. Eu olho a partir de quem eu sou em Cristo e em Cristo em mim. Eu olho como assentados em celestes, como quem tem autoridade. Se eu tive um sonho profético, em que haviam legiões de demônios mais variados, eles eram bem variados as potestades. E o Senhor disse assim, chegue perto de um. E quando eu cheguei e fiz assim, ele caiu. Aí o Senhor falou, tá vendo? Não é a força, não é a violência, é a unção. Você vence isso porque a tua fé. Não é piripaque, não é plantar bananeira. Eu achei interessante porque eu cheguei assim, é como se tivesse dado uma cabeçada, ele voou, caiu. O Senhor mostrou, veja, eu tenho te dado a fé para desfazer da cabeça aos pés todas as enfermidades das pessoas. Você tem essa autoridade, todos nós temos essa autoridade, mas não vemos. Enquanto você não ver quem você é, o que você tem, o que você pode, sendo herdeiro, ainda é um escravo. Irmãos, como essa cidade precisa
de pessoas que têm uma revelação para manifestar o reino de Deus. E para isso é preciso purificar-se espírito e alma e corpo. É aí que ninguém quer. Eu quero tudo de Deus, meus irmãos, mas a minha entrega ela é medíocre. Como é que eu vou esvaziar metade do meu coração e querer que ele encha todo de glória? Ele só vai poder encher o que eu esvaziar, certo, irmão? Portanto, enquanto coisas que todo mundo diz, não dá nada, o que tem, nada a ver, eu achar que nada a ver, o preço que eu pago é, olhe para a vida das pessoas que dizem, nada a ver o que tem, olhe para a vida, tem fé, expulsa demônios, vem a Deus, tem comunhão com Deus? Não, são cristãos cegos, sem fé, vão assim como mendigos diante de Deus. Deus, por favor, eu te suplico. Eles não são embaixadores em nome de Deus, eles são mendigos diante de Deus. Mas eu e você não somos mendigos, nós somos filhos. Então, se nós não sairmos da cidade da idolatria, nós não veremos a glória de Deus, porque ela não está na cidade da idolatria, ela está na cidade da entrega total. E aí você vai ver que esse tipo de mensagem não é pregado em igreja nenhuma, porque ofende as pessoas, elas não veem mais. As pessoas querem tudo de Deus que não lhe custe nada, sem nenhuma entrega, sem nenhuma renúncia, sem nenhuma cruz. Elas querem Jesus pelo pão e pelos milagres, mas a hora que Jesus chama um compromisso e uma renúncia, o povo, como disse o pastor Fernando Camargo, é interessante que esse povo tem o dom de virar parede. Quando você olha, cadê o irmão? Ele sumiu, ele desapareceu rapidamente, a parede virou, ele está fora da igreja. Antigamente, quando se pregava o evangelho, as pessoas mudavam de vidas. Hoje, se você pregar o evangelho, as pessoas vão mudar de igreja, porque elas não querem ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão comichões nos ouvidos e não quererão ouvir a verdade, mas procurarão um mestre segundo a concupiscência do seu coração, que diga, nada a ver, pode fazer, eu também faço, também sou pastor. Aquele pastor é muito salgado, muito fanático, eu também sou gospel. Você pode continuar sendo cristão e fazer isso aí, que não tem problema nenhum. Ah, esse eu gostei, esse pastor é bom, aquele que alisa a minha carne e diz, pode continuar carnal. Mas aqui na Gerados pela Graça, nós abrimos uma porta para pregar a verdade. E dizemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a coisa mais triste, irmãos, é pior do que o inferno, é passar uma vida sem perceber a Deus, no meio da luta. Você não ouvir a voz do Senhor, você já é o inferno. Você só vê a luta, a tribulação. Aí você vê o desprezo das pessoas e você mediga o amor, o carinho das pessoas. Você depende do que as pessoas falam ou fazem. Você depende da opinião das pessoas, porque você é carente do amor das pessoas. Você já está no inferno. Porque Deus nos fez para ser canais de amor, para amar os nossos inimigos. Nós não dependemos do amor de ninguém. Jesus como raiz de uma terra seca. Se você amar as pessoas, é claro que na sequência alguns deles vão te amar. Você é um desbravador. Mas esperar que pessoas carnais te amam, elas vão te amar se tiver algum interesse, alguma troca. Enquanto for favorável a elas, elas vão gostar de você. Mas a hora que custar alguma coisa, elas vão virar as costas. Porque o egoísmo é a frequência onde as pessoas estão. Só entra na frequência da frutificação quem saiu da cidade da idolatria. E eu te digo, irmãos, num deserto de 1 milhão de pessoas, 2 pessoas, Josué e Caleb. Do mundo inteiro, só a família de Noé. Já teve que pegar pela mão e tirar, porque ele não queria sair. Então o que eu te digo é que sair da cidade da idolatria hoje é escândalo. Essa mensagem, ela ofende. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se ofender com essa mensagem. Porque nós hoje vemos um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem santificação, sem temor. Eu não mudo em absolutamente nada. A única coisa que eu mudo é, agora eu sou gospel.
Mas os meus gostos são os mesmos, minhas palavras são as mesmas, meus pensamentos são os mesmos, minhas escolhas, tudo igual. Não mudou absolutamente nada. Só mudou que agora, em vez de eu ir para lá, eu estou indo para a igreja. Mas aquilo não afeta em nada a minha vida. Eu continuo sendo egoísta, medíocre, mentiroso, eu continuo sendo sensual, continuo vendo pornografia na internet, absolutamente não muda em nada. E esse evangelho que não muda nada, não vale nada. Porque o que Deus muda é que vai ser pedra preciosa e ouro. O homem como ele está desde a queda, não é nada, ele é pobre, cego, nu, miserável. É o que Deus mudar em nós é que vai começar a ser maravilhoso. É o que Deus mudar na nossa mentalidade desde que entramos na igreja, nosso sentir, nosso escolher, nosso falar, é ali que está o começo da excelência. Portanto, sair da cidade da idolatria é escândalo. Você sabe quantos pastores que dizem o time do meu coração? Ora, se o teu coração tem time, o Senhor diz em Gálatas 5, competições, os que fazem tais obras não herdarão o reino dos céus. A qualquer momento o Senhor vai trocar a trombeta. É ídolo do rock, é ídolo do futebol, é ídolo de Hollywood, é ídolo da novela. Irmão, esse tipo de gente nunca vai ver Deus. Vai passar uma vida morna e miserável aqui nessa terra, comendo as bolotas dos porcos, e nunca vai ver a glória de Deus, irmão. Que tristeza. Sabe, quando eu não quero abrir mão de uma bolacha de terra. Você sabe que tem países aí na África que eles comem bolinhos de terra porque não tem comida. Então eu seguro aquela bolacha de terra e não abro a mão para Deus se quer me dar o quê? Comida boa. Quando eu não abro a mão e não jogo fora o que está na minha mão, irmãos, Deus não pode dar o que está na mão dele. Renúncia significa abrir mão para receber do Senhor. Cada renúncia, Deus enche com glória a revelação. Mas Deus não enche de glória aquilo que está sujo. Há um caminho santo e o mundo não passará por ele. E é triste, irmão, quando nós tentamos pegar numa mão Deus, na outra mão o mundanismo e dizemos, vai dar certo. Não vai, irmãos. Vai gerar frustrados, envergonhados, uma fé que não funciona. Veja uma coisa para me finalizar essa mensagem. Acaba o livro de Malaquias e o Senhor disse que não seria o fim antes que viesse Elias. É o que nós podemos ver. Que viria na virtude de Elias foi João Batista. No meio de 400 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá. Eram 850 pastores, 850 pastores, fora o povo. 850 sacerdotes, Davi, dizendo, Jezabel, você está certa. É isso mesmo. 850 alisando e dando apoio para Jezabel. Amém? Você faz parte desses. Elias, para dizer, se Baal é Deus, sirvam. Se Jeová, Yahweh, é Deus, sirvam. Mas não fique cocheando entre dois pensamentos, porque Tiago capítulo 1 diz, aquele que tem a mente dobra e fica cocheando, ele não vai alcançar nada. Não vive aqui o pecado e não vai para o céu também. Então, diga, eu sou satanista, não creio na Bíblia e usufruo o pecado até entrar pelos narizes, porque o morno nem aproveita o pecado, nem se converte. Escolha. Se Jeová é Deus, serviu de todo o coração. Se Baal é Deus, serviu de todo o coração. Mas havia uma indefinição. Jezabel disse, vocês podem servir a Baal nos altos, e mesmo assim vocês são judeus, porque vocês creem em Yahweh. E os profetas de Aserá e Baal disseram, é verdade, você pode ser judia, e mesmo assim servir a Aserá e Baal. Você pode. E eram 850. Mas Elias disse, vocês não podem. Ou vocês são de Deus, ou vocês são do mundanismo. Vocês não podem ser ao mesmo tempo dos dois. Porque Deus é um Deus ciumento, Ele quer você para Ele.
Então, Elias foi aquele que fez o povo fazer uma decisão. Porque a pior coisa, irmão, é não decidir. Quem não decide, acaba tendo alguém que decide por ele. Não é? Quando Adão e Eva não decidiram, a serpente decidiu por eles. Não é, irmão? E o crente que não se decide aqui nessa terra, e o crente que não se decide nessa terra, irmão, quem decide por ele é o diabo. Mas aí veio João Batista, no meio de todos aqueles falsos profetas, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A mesma coisa que Elias fez em relação ao Pai, João Batista fez em relação ao Filho. Ele diz: todos que vieram antes de mim e todos que vierem depois são mentirosos e falsos. Eu sou o único, o primeiro e o último. Portanto, Paulo pregava um evangelho que dizia: ou você é de Cristo, ou você é dos ídolos. 2 Coríntios capítulo 6. Ou você é de Deus, ou você é dos ídolos. Isso nós podemos ver, amados, que nessa noite nós vamos orar. Nessa noite nós vamos orar agora e pedir: Senhor, sonda o meu coração. Não deixe eu ser enganado pela minha carne. Não deixe, Senhor. Depois você vai ler 2 Coríntios capítulo 6 em casa, lição de casa, tá bom? Pedindo revelação. Quando os ídolos começam a cair, a revelação começa a se intensificar. Aonde a idolatria, a cegueira, o que diz o Salmo 115, vocês vão ter olhos e não vão ver, vão ter ouvidos e não vão ouvir, vão ter mão e não vai ter eficácia, vai ter pés e não vai conseguir progredir, tudo em vocês vai estar paralisado, a vida de vocês vai ser zero por causa da idolatria. Salmo 115, leia em casa. Nossa irmã Selma leu. Então veja que testificação, Selma, nós não combinamos nada, né? Queridos, aonde a idolatria, existem demônios que cegam, que causam depressão, que causam fracasso. A pessoa tem tudo para ser mais que vencedora e tudo que ela faz dá errado. Tem uma urucubaca, uma zica, um azar, uma maldição. Mas o meu coração e no seu coração só o Senhor Jesus Cristo. Nosso coração é um trono que não pode ter ídolos rivais, paixões rivais. O nosso coração é um trono para o Senhor Jesus Cristo. E só se colocar um do lado, ele sai, porque Jesus não divide a sua glória. Se há ídolos, precisam cair. E o nosso coração precisa fazer decisões, renúncias. Senhor, se algo tem que sair da minha vida, me dá coragem para que eu tenha que renunciar e que isso saia. Porque, irmãos, o morno já está morto e já está condenado. A Bíblia fala que o que essa pessoa sente é uma certa expectação do inferno e da morte. Sabe aquele cristão que não tem certeza de salvação? E que ele morre de medo que Jesus volte e ele vai para o inferno? Isso já é o inferno. Porque a maior coisa que você pode ter, irmão, é a certeza da sua salvação. É a paz com Deus. Que se a trombeta tocar hoje, você sobe. Isso não tem preço. E não é cartão de crédito, né? Isso não tem preço. A tua consciência de que você é de Deus. Porque uma coisa eu te digo, irmão. Eu digo para você assim, ó. Eu conheço o Bolsonaro. E daí? Todo mundo conhece. A questão é, ele me conhece? Se eu chegar lá, ele abre. Ô Carlos, vem cá rapaz, toma um café comigo. Uma coisa é eu conhecer Bolsonaro, outra coisa é Bolsonaro me conhecer. Uma coisa é eu conhecer a Deus, irmão. Uma coisa é Deus me conhecer. E naquele dia chamar você pelo seu nome e na frente de todos dizer: você é meu, venha para o reino de Deus. Ser conhecido por Deus, uma conquista. Por enquanto é só, pessoal. That's all, folks. Vamos colocar em pé.